Seis, doidão. Seis. Seis é muito, né, rapaziada? Seis é muito. Eu tô até emocionado, assim. Eu juro, eu tô assim. É um negócio assim, cara. Olha. Seis. Pô, rapaziada, desculpa. Mil perdões, tá? Mil perdões. Tem 10 anos que eu não vejo isso, porra. E assim, eu tô sendo 10, falei 10 aqui, sendo bonzinho. Eu acho que a última vez que eu vi uma atuação desse tamanho, meu irmão, sei lá, Copa Sul-Americana, que a gente ganhou de 8-2, 6-0 no Botafogo, Vasco 2011. Eu não lembro disso não, rapaziada. Assim, desculpa. Como jornalista, eu sou jornalista desde... No caso, trabalho com jornalismo, né? Desde 2013 pra 2014. Cara, assim, eu não vi. Cobrindo o Vasco, eu não vi uma atuação melhor que essa, tá? Não vi mesmo. Não vi de jeito nenhum. Coisa de louco. Assim, coisa de louco. Eu tô maluco. E tô mais maluco ainda... E o que eu vou dizer aqui tem muito a ver com... tem muito a ver com respeito, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Tá cortando aí pra vocês? Ah, sempre tem uns bobão que falam que tá cortando. Deixa eu falar. Com muito respeito ao Santos, tá? O Santos Futebol Clube, que é um dos maiores clubes desse país. O Santos Futebol Clube, o histórico Santos Futebol Clube do Pelé. O Santos Futebol Clube, inacreditavelmente gigante. Beleza? Com muito respeito ao Santos. Eu quero lembrar aqui, antes de iniciar a live, antes de iniciar a análise, antes da gente falar sobre o que aconteceu hoje, eu quero lembrar aqui ao presidente do Santos, que falou lá no primeiro turno, no primeiro jogo que aconteceu, tá? Lá no primeiro turno, que era obrigação do Santos ganhar do Vasco em São Januário. Foi ele que falou isso, o presidente do Santos. Beleza? Então, eu só quero mostrar pra vocês e deixar claro pra vocês que o Santos Futebol Clube não tem nada a ver com a fala do seu presidente. O Santos é muito grande, o Santos é enorme. Mas o que ele fala é, inclusive, uma declaração que desconhece a própria história do clube dele, que teve o Rei Pelé, que era Vasco também, que amava o Vasco e que sempre respeitou o Vasco. E ele também desrespeita a história do Vasco da Gama. É a falta de conhecimento do que é a história do futebol brasileiro. Então, quando ele acha que é obrigação ganhar do Vasco em São Januário, ele está desrespeitando não só o Vasco da Gama, mas como o próprio clube dele. E hoje, gente, com todo respeito, foi maravilhoso, foi prazeroso ver que o Santos do Marcelo Teixeira, e não o Santos Futebol Clube, mas o Santos do presidente Marcelo Teixeira, tomou o D6 do Vasco da Gama, que ele menosprezou e que ele quis humilhar lá no primeiro turno. Ele não ganhou nem aqui, em São Januário, e não ganhou nem lá, em São Paulo. Porque foram 6, Marcelo. Foram 6. Se a gente for juntar os 2 jogos entre Vasco e Santos, sabe quando é que está o placar geral? Em 2 jogos, 8-1, Marcelo. Então isso serve para vocês respeitarem a instituição, assim como o vascaíno que respeita o Santos, assim como o vascaíno que sabe da grandeza e do tamanho do Santos, serve para o presidente Marcelo Teixeira aprender e entender que aqui no futebol brasileiro, o respeito desses clubes, dessas instituições gigantescas, como são Vasco e Santos, ela deve vir primeiro do que qualquer coisa. Que essa soberba
não tinha justificativa nenhuma para acontecer, ainda mais com o Santos, que não vive o melhor momento de sua história. E nem o Vasco. Mas em momento algum, tá? Você pode menosprezar uma instituição como o Marcelo Teixeira fez com a equipe do Vasco da Gama dentro de São Januário. O Vasco foi lá e deu a sacolada em São Januário e uma sacolada maior ainda no Morumbi. E o Vasco também foi o responsável por, lá na briga do rebaixamento do Santos, lá em 2023, quando o Soteldo sobe na bola, foi o responsável por fazer o Santos cair também. Tá? Isso precisa ser deixado claro. Então, assim, fica o claro recado para dirigentes que não respeitam a história dos clubes do futebol brasileiro. Torcedor pode brincar, torcedor pode zoar, torcedor pode fazer o que ele bem entender, porque isso é do futebol. Dirigente e até mesmo jornalista, tá? Até mesmo jornalista, que eu tenho o maior respeito, você jamais vai me ver debochando de clube, você jamais vai me ver diminuindo a instituição, porque a gente tem uma responsabilidade com as pessoas. E respeitar é sempre mais importante. Uma coisa é brincar, uma coisa é zoar dentro do que é o futebol. Outra é você desrespeitar. E o que o Marcelo Teixeira para mim fez é um desrespeito. É um desrespeito, tá? Isso tem que ser deixado claro. Isso tem que ser deixado claro. E por isso é castigo. Isso é castigo. É um 6-0 sonoro. A caixa punch. Que se o Neymar chorou em campo, o senhor Marcelo Teixeira tem que chorar também. Porque ele é o grande responsável pela situação que o Santos hoje está vivendo, tá? Então, fica bem o recado aí para respeitar as instituições dentro do futebol brasileiro. E ó, se o Neymar tá chorando, eu tô feliz. Tô avisando aqui já, hein? Se o Neymar está chorando, se o Clube de Regatas Vasco da Gama está fazendo o Neymar chorar, eu estou feliz. Neymar, com todo o respeito, meu camarada, hoje é dia de Vasco da Gama. Aliás, ele não dá muita sorte contra o Vasco, né? Eu lembro muito bem da partida aqui em que o Dedé colocou o Neymar no bolso. E que naquela partida, até na reportagem do Globo Esporte, ele não quis dar entrevista justamente no jogo em que o Dedé botou o Neymar no bolso. E hoje, no primeiro jogo, ele não jogou. E agora, ele tomou uma sacolada, tomou uma pancada. Aliás, fica um recado aqui, hein? Inclusive pro amigo Gabriel, que é até um garoto que eu gosto, que eu sigo o conteúdo dele e tudo mais. Eu vi uma reportagem nesse ano, cara. Eu vou te falar um negócio. Eu vi uma reportagem nessa semana de vascaíno colocando o Neymar na camisa do Vasco. Ô, rapaziada, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Acorda pra vida. Acorda pra vida. O teu time, se tu não quer botar do Coutinho, que engoliu o Neymar hoje no jogo, que engoliu o Santos hoje, se tu não quer botar o do Coutinho, tá tudo bem. Poderia ser o Coutinho. Se tu não quer botar o do Coutinho, tá tudo bem. Mas, ó, tem Roberto Dinamite, Romário, Edmundo, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Euler, Ramon, Felipe, Pedrinho, Barbosa, Bellini, Mauro Galvão. Meu camarada, tem quem você quiser. Eu ficaria aqui uma hora inteira, falando só sobre ídolos do Vasco da Gama, ídolos dessa instituição que você poderia botar na sua camisa. Aí você vai botar Neymar na camisa do Vasco? Você tá de sacanagem, meu camarada. Você tá de... né, pessoal? Tá aí, né? Reação do Pedrosa, né? Engraçado, né, cara? Uma hora a gente tá preocupado se o Vasco vai vencer ou não. Outra hora a gente faz 5 gols, né? Eu tava falando que o Vasco tem o pior segundo tempo, acho, dos 20 times que tem. 19 no caso, né? 20 com o Vasco. O Vasco joga muito mal o segundo tempo. Só que no Morumbi, a gente fez 3-1 contra o São Paulo. No Morumbi, a gente fez 6-0 no Santos, com 50 mil torcedores do Santos no estádio. Absurdo, né, cara? Absurdo demais. Tá vendo aqui nosso patrocinador, a BR4Bet? Cara, vocês querem dar uma força, vocês estão felizes, né? Estão felizes aí. Eu vou fixar o link aqui no comentário fixado. Lógico, vai fixar no comentário fixado, né? Pra vocês se cadastrarem. Dá essa moral lá. Se cadastrar, a gente vai fazer sorteios de camisas do Vasco. Pros que se cadastrar. Então, a novidade que tá vindo aí muito boa. Se cadastre. Ah, eu preciso depositar alguma coisa? Só se você quiser. Para maior de 18 anos, jogue com responsabilidade. E eu vou organizar, né, tudo aqui certinho, pra gente fazer a propaganda aí da camisa, beleza? Então, já adiantando aqui, vocês que estão nesse vídeo aqui, quiser aproveitar, vão lá e se cadastre lá,
A gente vai colocar vocês num grupo, tá? Ao se cadastrar, ele vai pedir um número de telefone. Bote o número do WhatsApp, que a gente vai entrar em contato para colocar no grupo do sorteio, beleza? No mais é isso, pessoal. Imagens do Pedrosa, claro, né? Pedrosa aí. Melhor, cara, é o melhor que tem do Vasco aí. E sempre tá aqui presente no nosso canal. Tamo junto, valeu!